Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Vetor. O que seria um vetor? O vetor é um ente matemático caracterizado pelo modo, direção e sentido. É um número orientado, pode pensar assim. Então, vamos supor, eu tenho um vetor de 10 para a direita, ou um vetor de 5 subindo, ou de 3 descendo. É um número orientado, é um número que tem o valor, que a gente chama de módulo, a direção, tipo assim, vertical, horizontal e sentido, para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Então, é um número orientado. Eu falo assim, representa um vetor vertical 2 para baixo. Ou representa um vetor horizontal 2 para a direita. Como seria? O vetor seria uma setinha. Aí no caso aqui, ó, 2 na vertical descendo, 2 na horizontal para a direita. Então, aqui eu tenho um vetor horizontal de módulo 2 para a direita. Aqui eu tenho um vetor vertical de módulo 2 descendo. Mas para que serve um vetor? Qual que é a utilidade disso? O vetor ele é usado na física para representar uma grandeza vetorial. Tipo, este vetorzinho aqui eu poderia, por exemplo, estar representando a velocidade de algum objeto descendo. Esse aqui poderia estar representando uma força, por exemplo. E um vetor ele é utilizado para representar uma grandeza vetorial. As grandezas vetoriais, para ficarem bem caracterizadas, precisam ser informado o módulo, a direção e o sentido dela. Todas as grandezas que ficam bem caracterizadas quando eu represento essas três coisas são grandezas vetoriais. Vetores, também eu consigo fazer operações com vetores, tipo assim, adição, subtração, multiplicação. Da mesma forma que eu faço operações com números reais, eu posso fazer operação com vetor. Só que as regras não são as mesmas, as regras são diferentes. Aqui, por exemplo, todas as vezes que eu for somar vetor, eu tenho que desenhar o vetor. Eu não posso só colocar números. Tá? Então, vamos supor, aqui eu tenho um vetorzinho aqui que foi representado aqui de vermelhinho aqui, ó, bem inclinadinho aqui, chamado vetor 2, tá vendo? Geralmente, quando a gente vai dar um nome para o vetor, a gente coloca a letra para representar e coloca uma setinha em cima. Isto aqui seria a representação desse outro vetor, né? Vetor V1. Aí, observe, para somar, fazer a soma, né? O vetor soma, esse VS aqui seria o vetor soma, ou seja, o resultado da soma do vetor 1 mais o vetor 2. Para eu somar o vetor 1 com o vetor 2, eu posso utilizar de dois processos. O primeiro processo seria esse aqui, ó, a primeira regra, seria a regra do paralelogramo. Quando que eu vou usar a regra do paralelogramo? É quando eu colocar os vetores com a mesma origem. Essa regra, quando eu coloco origem com origem, é chamada regra do paralelogramo. Estou somando o vetor 1 mais o vetor 2. Então, para fazer essa soma, eu pego o vetor 1, coloco ele aqui, pego o vetor 2, coloco a origem do vetor 2 encontrando com a origem do vetor 1. Observe que as origens aqui estão em comum. Fechei, coloquei as duas origens junto, aí eu vou fechar um paralelogramo. Como assim? Vamos supor, eu pegaria uma régua, mediria esse vetor vermelhinho aqui, medindo o tamanho desse vetor. Eu chego aqui e faço uma pontilhada paralela a esse vetor, saindo da pontinha desse vetor aqui, do vetor 2. Então, medi aqui, chego aqui, faço uma paralela,
do mesmo tamanho desse vetor aqui. Meço esse aqui, chego aqui e faço uma paralela do mesmo tamanho desse aqui. Observe que fechou um paralelogramo aqui. Esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. Esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. Aí o que eu vou fazer? O vetor soma, esse vetorzinho aqui, ó, seria esse vetor aqui, ó, que sai daqui, da origem dos dois, e vai até o ponto de encontro das duas pontilhadas aqui. Este aqui seria o meu vetor soma. Eu posso resolver assim, mas eu posso utilizar também a regra do polígono. Como seria essa regra? Eu pegaria esse vetor aqui, vamos supor o vetor A, deixaria ele onde que ele está, na horizontal para a direita, igual está aqui, né? Esse vetor aqui, em vez de colocar origem com origem, eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele de cá. Vou colocar origem com extremidade, igual está aqui. Observe que é a mesma coisa de eu ter tirado ele daqui e passado ele para cá. Coloquei ele aqui. Isso aqui não é paralelo a esse aqui, não tem o mesmo tamanho. Então, se eu tirar esse vetor daqui e colocar ele aqui, ó, vai virar isso aqui, não vai? O vetor resultante, quando eu estiver fazendo a regra do polígono, é um vetor que sai da origem do primeiro vetor que eu coloquei, que é esse vetor aqui, o vetor 1, e vai até a extremidade do último vetor que eu coloquei, que no caso aqui seria o vetor 2. Se eu carregasse esse vetor aqui, ó, o vetor soma, esse verdinho aqui, se eu carregasse ele e colocasse ele aqui em cima, aqui, ó, ele encaixaria certinho aqui em cima desse aqui. Ó, porque ele tem o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Quando eu falo a mesma direção, é porque esse ângulo de inclinação aqui, ó, deste vetor, é o mesmo ângulo de inclinação com a horizontal aqui desse vetor. Então, na realidade, é exatamente o mesmo vetor, né? Este vetor é exatamente igual a este. Só que foi obtido por regras diferentes. Este de cá foi obtido pela regra do paralelogramo e esse aqui foi obtido pela regra do polígono. Geralmente, quando eu tenho dois vetores, igual naquele exemplo passado, eu posso escolher entre fazer a regra do paralelogramo ou a regra do polígono. Mas se eu tiver vários vetores, aí é melhor usar a regra do polígono. Como que é a regra do polígono mesmo? Eu vou juntando os vetores. Então vamos supor, o vetor soma é A mais B mais C. Como que eu vou fazer isso utilizando a regra do polígono? Observe que esse vetor A ele tem uma certa inclinação em relação à horizontal. O que eu iria fazer? Eu iria carregar esse vetor, colocar ele aqui com a mesma inclinação, aceite que aqui esteja com a mesma inclinação, tá? Então, esse aqui é quem? É o vetor A. Observe que eu desenhei aqui o vetor com uma setinha em cima, né? A representação do vetor com uma setinha em cima. Aqui não está com uma setinha em cima. Pode ser utilizado também, igual eles colocaram aqui, eles colocaram em negrito. Então, quando tiver em negrito, eu não preciso colocar a setinha. É a mesma coisa, tá? Se tiver em negrito, significa uma grandeza vetorial. Beleza. Então, vetor A mais o vetor B, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a origem do vetor B e vou colocar ela na extremidade do vetor A. Eu vou carregar ele aqui e vou colocar ele aqui, ó. Aí, lógico, eu teria de fazer na régua, bonitinho, né? Então, o que eu quero que observe que essa origem aqui, ó,
Eu coloquei ela aqui, ó. Coloquei a origem desse aqui com a extremidade desse aqui, ó. Tá aqui. E agora? Agora é o C, não é? Então, eu vou pegar a origem desse vetor aqui, do C, e vou colocar coincidindo com o B. Então, eu vou trazer aqui, ó. Esse aqui não é o B? O vetor B aqui? Então, vou carregar esse aqui e vou colocar ele aqui, ó, na vertical, né? Aí, lógico que eu teria de medir na régua também, tudo bonitinho, né? Então, eu tenho o vetor C. Beleza, então montei aqui, ó, vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Vetor A mais o vetor B mais o vetor C. O vetor resultante, ou seja, esse vetor S aqui, ó, a soma desses três vetores aqui, seria um vetor que sai da origem do primeiro, o primeiro que eu coloquei não foi igual, e vai até a extremidade do último. O último que eu coloquei não foi esse aqui? Então, esse vetor soma, o resultado disso aqui, é um vetor que sai daqui e chega aqui. Então, aí eu teria de desenhar uma seta assim, ó. Este azulzinho aqui seria quem? O meu vetor soma. Então, a regra do polígono, como que é mesmo que a gente faz? Eu vou pegando os vetores, eu pego o vetor A, coloco ele aqui, né, com a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, aqui. Pego o B, encaixo ele aqui, né, origem com extremidade, tá aqui. Sem mudar, módulo, direção e sentido. Depois eu pego o C e coloco ele aqui. O vetor resultante é um vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último, e chega até aqui. Esse azulzinho aqui seria o vetor soma. Então, por enquanto, eu estou ensinando só a fazer a representação gráfica. Depois nós vamos aprender a achar o módulo também. Então, aqui está o mesmo exercício, né? Um pouco mais organizado, né? Aqui está o vetor A, o vetor B, origem com extremidade, igual eu falei. O vetor C está aqui. O vetor soma sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Isto aqui, essa figura aqui, é a representação dessa soma. Eu não poderia escrever essa representação da seguinte maneira. Eu não poderia escrever, estaria errado se eu escrevesse assim, ó. Se eu colocasse assim, S é igual a A mais B mais C, aí, isto aqui não é a mesma coisa desse aqui de cima, tá? E quando coloca a setinha aqui em cima aqui, ou quando eu coloco em negrito, aí significa que eu tenho que desenhar, tá? Então, isto aqui é diferente disso aqui. Isto aqui, ó, é como se eu estivesse falando assim, ó, o tamanho do vetor S é igual ao tamanho do vetor A mais o tamanho do vetor B mais o tamanho do vetor C. Eu estou falando, que está escrito aqui embaixo, aqui, ó, é isso. Está falando assim, o tamanho do vetor A é igual ao tamanho do vetor B mais o tamanho do vetor B mais o tamanho do vetor C. Isso é verdade? É verdade isso? Tá certo isso aqui? Se eu pegar esse vetor mais esse, né, medir na régua, vamos supor que deu 10 centímetros aqui, 8 centímetros aqui e 4 centímetros aqui. Então daria 22, né? Se eu tivesse. Será que esse aqui teria 22 centímetros também? Então mostra que essa representação aqui está errada, tá? Isso aqui está errado. Aí seria, o correto seria essa representação aqui, ó. O vetor soma é igual ao vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Então, aí agora sim. Jair, mas aqui não está com a setinha em cima, mas está em negrito. Se tiver em negrito, pode, tá? Observe aqui, ó, aqui está mais clarinho, aqui está mais escuro, está em negrito. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.